Hoje é o quarto dia da nossa semana de oração, que tem como título O Último Convite. Baixa mais um pouquinho, só um pouquinho. Amados, é um prazer, eu sempre falo que é um prazer estar com vocês. Ontem eu saí comentando com os meus amigos, né, meu cunhado e o outro que veio. Eu digo, rapaz, se o povo for amanhã, eu já vi que o povo quer um compromisso com Deus, porque até eu achei pesado. Na verdade, a gente faz um rascunho de sermão e a gente quer levar uma mensagem assim de conforto, de esperança, para massagear o coração das pessoas. Porque é bem verdade que quando você vem na igreja, eu sei que você não vem por causa de brinde. Eu sei que você não vem aqui só porque alguém lhe convidou. Você vem porque verdadeiramente você quer ouvir a palavra de Deus. Mas aí chega aqui o pregador dá cada chute na canela da pessoa que sai mancando, né? Mas eu vou lhe dizer uma coisa, é necessário. Porque nós estamos vivendo o último momento da história. E talvez esse pode ser o último convite. Lá em Ezequiel 33 diz que se a gente não anunciar a mensagem, vou até pregar sobre isso aqui depois, se a gente não anunciar a mensagem do Evangelho diante da situação que nós vivemos, nós nos tornamos culpados pelo sangue da pessoa que não recebeu a mensagem. Eu não sei se vocês sabem, algumas pessoas acham que eu ganho alguma coisa para pregar o Evangelho. Será que eu ganho, Jesus? Essa aí eu recebo. Eu, graças a Deus, vai fazer 6 anos que eu estou pregando, depois que eu retornei para a igreja, e eu nunca recebi 1 litro de combustível de igreja nenhuma. Não quero me exaltar com isso. Não é para me exaltar, é porque se Deus tem me abençoado, é o mínimo que eu posso fazer. Porque às vezes vocês que nos visitam aqui podem estar achando que eu estou aqui com algum interesse financeiro. Não estou. Eu não quero nem saber quanto você ganha ou se não ganha. Eu quero lhe apresentar a palavra de Deus. A igreja adventista, ela não prega o evangelho baseado em dinheiro. Aqui não tem esse negócio, se batize que você vai ficar rico, não. Não. Se batize, aceite o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da tua vida. Que a palavra do Senhor diz, quem crê e for batizado será salvo. Quem, porém, não crê, será condenado. Primeiro você tem que crer. Não é só se batizar. Você tem que crer e ser batizado. Mas por que eu tenho que ser batizado, Gil? Porque você tem que testemunhar para o mundo que você agora aceita ser ou tentar ser uma nova criatura em Cristo Jesus. Aí você fala assim, mas teve um monte de gente que se batizou e não mudou coisa nenhuma. Se for para você se batizar e também não mudar, então não tome sua decisão, não. De coisa ruim já basta. Se for para ser um crente displicente, que compra e não paga, que está em adultério, não venha não, fique por lá mesmo. Já tem um monte no meio da igreja, a gente não sabe, mas tem. Eu estou te convidando para você ser fiel seguidor do Senhor Jesus. Porque aquele que for fiel, aquele que perseverar até o fim, esse sim vai receber a coroa da vida eterna. Pode ter certeza disso. E quem promete não é eu não, que eu estou tentando garantir a mim em Cristo Jesus. É Cristo que promete. Entendeu? Agora é assim, você vai ver na igreja pessoas que não têm compromisso, fofoqueiras, veacos. Engana-se quem pensar que a igreja é um museu cheio de santo. Não é não. É um hospital cheio de pecador, por isso que eu entrei aqui. E a única diferença entre eu e você é só o nome do pecado, mas eu também sou pecador. Mas eu estou tentando acertar. E por isso eu estou lhe convidando também. Tem umas cadeiras vazias aqui, vem sentar aqui, gente, pelo amor de Deus. Dutinho, senta aqui, tem 3 cadeiras, 4, 5 cadeiras vazias aqui. Pega esses homens aí, faz favor, vem em nome de Jesus. Não tenha vergonha não, meu irmão, venha. Você de camisa preta, por favor, venha. Vem para cá em nome de Jesus, venha. Eu não vou lhe pegar força para nada não, homem, pelo amor de Deus. Bora, rapaz, senta aqui. Eu só vou pregar se tu vir sentar, eu não vou ficar calado aqui. Bora lá, Ri, senta aqui. Lá. Boa noite. Bora sentar. Mas, rapaz, que homem medroso, viu? Mas tá bom. Tá dando para ouvir aí, né? Então tá bom. Que Deus abençoe. Amados, eu falei para vocês ontem que hoje vocês iam saber um conteúdo do sermão que eu estava falando, que você percebeu
que durante toda a semana nós falamos de Apocalipse. O livro de Apocalipse tem alguns mistérios, mas quando você procura estudar Daniel e Apocalipse, você entende, você vai entender, só que não é de uma noite para o dia, não é de uma hora para outra, que se trata de revelação de Jesus, dada a João na ilha de Patmos, para que João distribuísse para os outros que estavam pelas províncias, pelo mundo, espalhando o evangelho, pregando o evangelho. E foi dado em forma de símbolos. É normal você ver falar de dragão, de mulher, de vinho, do furor, de fumaça, besta que emerge do mar, besta que emerge da terra, vários símbolos. Só que eu vou lhe dizer uma coisa, todos esses símbolos têm um grande significado. Eu já expliquei ontem que a questão de falar em símbolos é porque João estava preso na ilha de Patmos e ele precisava pegar a mensagem e enviar para o mundo. E se essa mensagem fosse capturada, fosse pega pelos guardas romanos, ele seria massacrado. E também, obviamente, que existem alguns mistérios que não pode ser simplesmente falar de uma hora para outra, porque às vezes a verdade dói, viu? Até para a gente pregar aqui tem que saber. Eu, porque sou meio doido, tem hora que eu falo mesmo. Mas tem uns pregadores que ficam rodeando. Aí esfria o mingau, não dá para comer. É bom um pouquinho quente, né? Tem que falar para esquentar o trem. Eu convido você a abrir a sua Bíblia em Apocalipse capítulo 13, versículo 11. Essa mensagem de hoje, ela pode ser muito útil para a sua vida ou não. Eu sei que tem muita visita aqui, mas eu faço questão de conhecer quem é que nos visita aqui, que é visita, que não é adventista ainda. Faz assim a mão. Ô, glória. Cadê os crentes? Não veio não, foi? Os crentes ficou em casa e só viu as visitas. Eu sei, dê lugar para os visitantes. Obrigado. Que Deus abençoe vocês, viu? Esse povo de Mauro Rodrigues são acolhedores, viu? São acolhedores. Aqui, realmente, essa igreja é abençoada. Não é porque está na frente de vocês, não, porque a gente dá a César o que é de César, né? Desses que nos visitam, eu quero fazer outra pergunta. Quem já estudou a Bíblia com alguém da igreja adventista? Mais alguém já estudou a Bíblia com alguém da igreja? O rapazinho ali. Ó, gente, tem um monte de gente aqui que não tem estudo, viu? Precisa estudar para conhecer. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Abriram suas Bíblias? Vamos fechar os nossos olhos e vamos pedir orientação ao Papai do Céu. Oremos. Senhor nosso Deus Criador, nosso Pai soberano, muito obrigado, Senhor Deus, por esse dia de hoje. Obrigado porque nós temos certeza de que o Senhor cuidou de nossas vidas. O Senhor, com certeza nos livrou de muitas investidas do inimigo, porque nós sabemos que ele anda ao nosso redor tentando nos destruir. Muito obrigado, Pai. Obrigado pela vida dos nossos familiares. Obrigado pelos nossos irmãos que aqui se encontram. Eu quero te agradecer por cada pessoa que aqui se encontra, os nossos irmãos visitantes. Muito obrigado, Senhor, por suas presenças aqui. Que o Senhor os guarde, os proteja, os abençoe e que eles possam entender que se estão vivos ainda, diante de tantas coisas que já aconteceram em suas vidas, é porque o Senhor tem planos em sua vida. Por favor, Pai, que o Senhor possa tocar em seus corações e que eles possam verdadeiramente entender que esse mundo é ilusão e que os atrativos do mundo cada vez mais tentam nos afastar de Ti. Por favor, Senhor, usa o Teu servo para ministrar essa palavra. Inspira-me, capacita-me. Da mesma forma eu te peço que o Senhor possa, Senhor Deus, dar o entendimento àqueles que vão ouvir. Por favor, Senhor, esteja conosco agora. Se faz presente em nossas mentes e em nossos corações. Nos batiza com a Tua presença na pessoa do Teu Santo Espírito. Esse é o nosso pedido. E essa é a nossa oração. Que nós te pedimos em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Amados, nós estudamos a mensagem do terceiro anjo. Nós estudamos as 3 mensagens angélicas em Apocalipse 14, 6. E nós vamos fazer uma leitura aqui de Apocalipse 13, a partir do 11. Que diz assim, ó. Vi ainda outra besta emergir da terra, possuía 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença. Faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal fora curada. Também opera grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faz descer a terra diante dos homens. Seduz os que habitam sobre a terra por causa dos sinais
que ele foi dado a executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta, aquela que ferida a espada sobreviveu. E lhe foi dada a comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não o adorassem, a imagem da besta. A todos os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, fez-lhes seja dado certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem. Ora, esse número é 666. Isso aqui é uma coisa complexa. Isso é tão difícil de explicar que se eu der 10 sermões, fizer 10 sermões aqui, você não vai entender de primeira. E como é que eu vou pregar um tema desse tão complexo? Porque para eu te explicar isso aqui, nós temos que ir lá para Daniel. Estudar do início ao fim Daniel, e aí nós vamos compreender Apocalipse. Mas a gente tenta fazer um resumo. E é o que nós vamos tentar fazer aqui. Mas eu sugiro para você que queira se aprofundar mais nesse assunto, vai lá no YouTube e escreve lá, Bíblia Fácil, Pastor Arilton Oliveira. Quem conhece? Um monte aqui. Coloca lá, Daniel primeiro, depois a série Daniel e depois Apocalipse. Ele vai explicar de uma maneira que eu tenho certeza que você vai entender. Cada dia você vai assistir um tema, se você quiser, em torno de 40, 50 minutos cada estudo. E eu lhe garanto uma coisa, você nunca mais vai ser a mesma pessoa. Você vai ser melhor. Você vai entender que você está vivendo num mundo rodeado de demônios, que está sendo manifesto de formas que você nem conhece. E que se Deus poupou a tua vida aqui, até aqui, é porque Ele tem planos para a tua vida. Você já se deu conta que todos nós estamos caminhando para a morte? Alguém aqui pode me garantir que não? Mas era para ter alguém aqui para garantir que não está caminhando para a morte. Quem são os irmãos batizados aqui na igreja? Vocês creem na volta de Jesus? Amém. Vocês estão aguardando a volta de Jesus? Amém. Vocês estão caminhando para a morte ou para a vida eterna? Amém. Só está caminhando para a morte quem não crê e não for batizado, quem não aceitar a salvação em Cristo Jesus. Porque Deus não criou o ser humano para morrer. Teria que ser, com licença a palavra, muito imaturo, criar para morrer. Já pensou nisso aí? Como é que você faz uma coisa para depois destruir? Já entendeu? Então Deus não é imaturo, Deus é Deus. Ele é supremo, Ele é soberano, Ele é inteligente. Ele é o dono do ouro, da prata, da sabedoria, de tudo. A sabedoria é Deus. Ele criou o ser humano para o ser humano viver e ser imortal. Mas e o que é que deu errado? O pecado. Os nossos primeiros pais pecaram. E depois do pecado nós fomos condenados à morte. Nós não tínhamos solução. Mas Deus, no seu infinito amor, na sua misericórdia imensa, Ele mandou Jesus ao mundo para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E Jesus morreu e ressuscitou. Agora, se Jesus não tivesse ressuscitado, eu não vim aqui. Não tinha evangelho para pregar. Porque o evangelho é Cristo. Então não tinha como eu pregar Cristo que morreu e não ressuscitou. Mas Ele ressuscitou. E Ele disse que iria para a casa do Pai e voltaria para nos buscar. E eu creio. Aí eu pergunto, você quer que Jesus volte? Se eu perguntar de novo, todo mundo levanta a mão. Não levanta? Fala a verdade. Levanta. Agora você que nos visita, que está aí fora ouvindo e que está aqui dentro. Se Jesus voltar hoje, você na sua concepção, você e Deus e o seu anjo da guarda que sabe de tudo, você acha que você ia ou ficava? Pense nisso. Não seria o caso de você mudar a sua maneira de viver? Parar de amar tanto as coisas materiais e colocar Deus em primeiro lugar?
Não estou dizendo para você virar um crente preguiçoso, não, viu? Senão você vai morrer de fome. É para você trabalhar ainda mais, porque você vai se alimentar melhor, vai dormir melhor e vai focar em família, Deus, família e trabalho. Eu até comentei aqui que quando você serve a Deus, nós não pregamos o evangelho da prosperidade. Nós pregamos o evangelho da eternidade. Porém, quando você aceita Jesus, o dinheiro aumenta. Aí você fala, que aumenta, Gil, eu vou ter que devolver. Ter não, viu? Primeiro, não é ter. Que devolver 10% da minha renda. Amém. Eu queria devolver, era 1 milhão por mês, porque 1 milhão é 10%. Então, se eu devolvesse 1 milhão, eu ganhava o quê? 1 bi. Aí, não era bom? Depois eu tenho até uma reflexão para falar sobre isso. Então, assim, por que devolver? Porque o evangelho precisa ser pregado. Nós já falamos sobre isso também. Dízimos e ofertas é para custear a obra. A não ser que você construa uma igreja, pague energia, pague a água, compre os bancos, dê tudo de graça, não precisa trazer nada, nem dízimo nem oferta. Você vai dar tudo, né? Porém, ela vai se limitar aqui também, só Mauro Rodrigues. Mas se você quiser que ela cresça, aí você dá mais. Não é melhor você só contribuir com a parte que Deus pede? Agora, se você for para a igreja e ela fala assim, seu Hilário, o pastor chega para o senhor e fala, venda aquele garrote lá e traga para a igreja, que Deus vai lhe dar 10. Você fala, vai para o inferno, seu demônio. Você não é de Deus, não. Pode falar. Pode dizer, você vai para o inferno, que Deus não faz barganha com ninguém, rapaz. Deus não pede isso, não. Você dá a 10ª parte da sua renda e não tem um pastor adventista que vai na sua porta lhe cobrar. Já foi na sua? Já foi na sua, amigo? Não vai, não. Porque o dízimo é uma consagração, um ato de adoração a Deus. É entre você e Deus. Assim como a oferta. Não tem que ninguém ficar sabendo quanto você dá, quanto você deixa de dar, se você deu ou se você não deu. É algo confidencial entre você e Deus. Agora você é o seu juiz. Entendeu? Agora vamos para a mensagem. Nós entendemos aqui que tem uma besta. Uma besta que dá poder para outra besta. E qual é o objetivo? Desde o início, o que está em jogo aqui é a adoração. Se formos para o livro do profeta Daniel, no capítulo 3 em diante, você vai ver a história dos amigos de Daniel. Sadraque, Mesaque e Abdenego. Não é isso? Qual foi a maior demonstração de fé daqueles rapazes? Não se prostrar diante da imagem de Nabucodonosor. A história é longa, por isso que eu falei que para pregar esse sermão aqui, teria que ser vários sermões. Nabucodonosor, depois que teve o sonho interpretado, que Daniel interpretou o sonho dele, ele, em vez de submeter a Deus, ele achou que não, por ele ser só a cabeça da estátua, ele queria ser o corpo todo. Ainda mais que Daniel falou que seria destruído, o reino dele seria substituído por outros reinos, sucessivamente, como de fato foi. Ele foi e mandou fazer uma estátua gigantesca, toda de ouro. Será que tinha ouro? Ouro maciço. E mandou chamar todo mundo de todas as províncias, de todos os prefeitos, governadores, todos os seus súditos. E queria que todos agora, quando tocassem as cornetas e os instrumentos, todos deveriam prostrar-se diante da imagem. Você acha que se prostrar diante de algo ou de alguém é o quê? Reverenciar, não é? Ou adorar. Você só pode se prostrar diante de Deus. Diante de Deus e mais ninguém. No passado eu era de uma igreja que eu me prostrava diante do homem, beijava na mão dele e pedia a benção. Hoje eu não faço mais isso, porque naquela época eu não tinha o conhecimento que tenho hoje. Ele é tão pecador quanto eu. Eu posso pedir, irmão Leo, ore por mim. Eu estou passando uma dificuldade, eu preciso muito da sua oração. Amém, é diferente. Ô, irmão Leo, me abençoe aqui, irmão Leo. Vai se abençoar, pedir a Deus para te abençoar, não é tu me abençoar, não? Entendeu? Não existe isso. Eu posso orar por você, eu posso pedir a cura por você, sim. Depois que eu bater a cachuleta, não, aí não adianta mais nada. Então a questão aqui é a adoração. E tudo que está acontecendo na terra, desde lá do que aconteceu no céu, tudo tem jogo aqui o quê? A adoração. A adoração. Amados, nós temos um relato, né, como nós vimos aqui de Daniel, da estátua, que os amigos de Daniel não se prostraram. A imagem que o povo, sob pena de morte, eram obrigados a adorar.
A imagem do primeiro anjo, como nós lemos lá, conclama o mundo a adorar o Criador. Por quê? Porque só ele é digno de adoração. Em Apocalipse 14, 7, nós vimos lá, que nós lemos ontem, né, nós fala o quê? Quando voltarmos... Não, perdão. A mensagem do primeiro anjo, que está em Apocalipse 14, 7, fala de adoração. E temer a Deus e adorar aquele que fez os céus. Deixa eu ler de novo aqui para a gente voltar aqui. Dizendo em grande voz, temei a Deus e dá-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Ou a Santo Antônio, ou a São Jorge, São Joaquim. Você sabe quantos santos existem canonizados? Alguém sabe me dizer? Quantos santos existem no mundo? Pergunte lá ao Google, o dicionário do povo. Ele vai lhe dizer. Tem mais de 10.000 santos canonizados. Sabe o que é canonizado? Que o Papa disse que é santo. É santo. E tem mais de 20 na fila. Eu não estou zombando não, mas isso aí é muita ignorância. Eu não quero desfazer dos santos, do trabalho que eles fizeram em vida. Irmã Dulce, por exemplo. Eu tenho muito respeito pelo trabalho de Irmã Dulce. Ela foi uma pessoa muito útil para a sociedade. Muito. Ela foi uma pessoa caridosa, ela conseguiu muitos recursos, ajudou muitas pessoas. Mas tudo que Irmã Dulce fez em vida deve ser respeitado, inclusive a memória dela, mas nunca adorada. Igual a ela, os demais. A gente tem que respeitar. Não é porque você é cristão que você vai pegar a imagem de São Jorge, de Maria e de Irmã Dulce ou de quem quer chutar, como alguns crentes bestas fazem. Isso é falta de respeito com a fé dos outros. Falta de respeito. E cada um professa a fé que aprendeu, que conheceu. Mas só que Deus está lhe dando oportunidade de conhecer a verdade. E entender que a imagem de gesso, de ouro, de prata ou de madeira, ela não tem poder nenhum. O poder só vem de Deus. Você em vida, você pode fazer milagres, se assim você tiver a presença do Espírito Santo. Agora o pedaço de pau só serve para queimar e assar carne. E mais nada. Amados, quando nós voltamos ao início, lá em Gênesis, nós vemos que o Criador deixou um sinal. Lembra que eu falei do sinal ontem? Esse sinal, memorial da criação. Através desse sinal, o ser humano se desconectaria de suas atividades seculares e se conectaria às atividades espirituais. Isso tudo em forma de obediência e adoração àquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Ou seja, Deus, ele criou tudo, todas as coisas, e depois ele descansou. Correto? Qual foi o dia que Deus descansou? O 7º dia. O nome sábado quer dizer descanso, Shabá. Mas a Bíblia endossa dizendo que foi o 7º dia. Não foi o 8º e nem o 1º. Amados, a pergunta que quer resposta, que precisa de resposta. Por que a maior parte dos nossos irmãos cristãos guardam o domingo em vez do sábado? Você já se perguntou? Por que só os exibidos da igreja adventista que guarda? Que eu falava assim, eles exibidos, quer ser melhor do que os outros, só porque eles guardam o sábado do judeu. Se você achar aqui na Bíblia o nome sábado do judeu, pode me dar uma surra de cansanção. E olha que dói, viu? Você não vai achar não, porque o sábado não é do judeu, o sábado foi feito para o homem. Quando foi instituído o dia de sábado para descansar, primeiro que Deus não cansa. Ali foi só uma demonstração, uma simbologia para dizer que nós precisamos parar os nossos afazeres seculares e nos conectar com o Senhor. Como é nos conectar com Deus? Ficar em casa só Hare Krishna? Não. É ir para a igreja, é estudar a Bíblia, é pregar o Evangelho, é dar estudo bíblico, é ir no hospital, visitar um doente, levar um alimento para alguém que está passando dificuldade, um remédio, fazer algo por alguém, porque durante a semana você não tem como fazer isso, tem? Você está nas suas atividades seculares. Então, por isso que nesse dia você tem que fazer obras que agradem a Deus. E de você
procurar fazer, de tanto tentar fazer essas obras no dia de sábado, você começa também a exercer essas obras nos outros dias. Você está entendendo? Então, o sábado, o memorial da criação, ele é um sinal. E quem diz, não é eu, é a Bíblia, entre Deus e o ser humano. E foi dado lá na criação. Só que depois de um tempo, o povo esqueceu. Aí veio o dilúvio, Deus levantou outro povo, a nação de Israel, que depois foi escravizada no Egito, né? Mas quando chegou no Egito, José, o filho de Jacó, que foi preso lá, escravizado no Egito, ele sabia que os seus irmãos, eles guardavam o sábado. Eles guardavam os mandamentos de Deus. Mas José disse, eles vão morar no meio do povo de Faraó, do Egito, eles vão errar, eles vão perverter os mandamentos de Deus, então eu vou pedir a Faraó para eles morar distante, afastado do povo. E assim foi. Só que depois que José morreu e passou um bom tempo, eles esqueceram tudo. E por que eles não guardavam mais o sábado? Porque eles agora eram escravos no Egito. E os feitores do Egito lhe colocaram agora para trabalhar de sol a sol todos os dias da semana. E passou-se muitas gerações, e depois de 400 anos, quando Deus usou Moisés para libertar esse povo, quase 3 milhões de pessoas, no Sinai, Deus disse lá o quê? Lembra-te do dia. Lá foi dito o quê? Santifica, guarda, não foi? Depois de centenas de anos depois, lá no Sinai foi dito o quê? Lembra-te, porque o povo tinha? Pronto. E hoje o povo está lembrando? Não. Está entendendo aí? Vamos lá. Então a pergunta que precisa de resposta. Como tudo começou? Aqui na edição de 1977 do Catecismo da Igreja Romana diz o seguinte. Primeira pergunta. Que dia é o sábado? Resposta. O sábado é o 7º dia. Segunda pergunta. Por que guardamos, isso aqui está no catecismo, viu? Por que guardamos o domingo no lugar do sábado? Resposta. Guardamos o domingo no lugar do sábado porque a igreja transferiu a solenidade do sábado para o domingo. Pergunta. A igreja tem autoridade, a igreja romana, para mudar ou determinar algo e mudar algo que foi determinado por Deus? Vamos ver a resposta? Não é eu que vou responder. Vá para Apocalipse, capítulo 22, no versículo 18 e 19. Lá no finalzinho. Vamos ver se alguém tem autoridade para mudar aquilo que Deus ordenou. 22, 18 e 19. Apocalipse. Amém? Veja só. Eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico. Se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. Você está ouvindo? Já respondeu ou não? Alguém tem autoridade para tirar alguma coisa do livro, da Bíblia? Não tem. Mas a igreja de Roma tirou. Gente, eu não estou aqui falando mal do catolicismo. Não estou falando mal dos meus irmãos católicos, dos nossos irmãos católicos. Eu vim de lá. E tenho um monte de parentes lá, um monte de amigos lá. Eu estou falando aqui de uma realidade que aconteceu. E que precisa ser reparada. Mas só para aqueles que aceitam. Aqueles que não é tipo aquele jumento brabo que você fala, é por aqui, não, eu vou por aqui. É por aqui, não, eu vou por aqui. Tá bom, vá, burro de cangaia, não aceita a cela, então eu não posso fazer nada. A minha obrigação é pregar a verdade e não conjecturas. Não falar o que eu acho. Que Satanás lá no céu, ele se rebelou contra Deus. Primeiro dia eu preguei isso. Depois no segundo dia eu disse o quê? Que nós somos incumbidos de pregar a mensagem do Evangelho. As 3 mensagens angélicas. Inclusive, a função da igreja adventista é pregar o evangelho, para que as pessoas conheçam a verdade. Só que Satanás, no decorrer da história, ele vem se manifestando e destruindo muitas pessoas. Primeiro, quando ele chegou na terra, ele se manifestou através de quem? Da serpente. Ele enganou a nossa mãe Eva, né? Não pode bater em mãe, está reprimido, mas dá vontade de dar uma surra em Eva, viu? Foi por causa dela que nós está tudo ferrado.
Mas graças a Deus, por Cristo, nós estamos salvos. Aí, depois de Eva, ele usou quem? Caim, para matar o irmão. Não foi assim? No decorrer da história, ele foi usando várias pessoas, reis. Aí, depois de muitos anos, ele usou quem? Para tentar destruir o filho de Deus? Herodes, o rei Herodes. Não foi isso? Matou centenas de crianças para tentar matar Jesus. Mas José e Maria, orientados pelo anjo, pegaram o menino e fugiram para o Egito. Voltou depois que esse Herodes tinha morrido. Passados-se alguns anos, um desses Herodes, da descendência de Herodes, inclusive algumas pessoas, mas parei, Herodes não morreu? E quem foi o Herodes lá que Jesus foi apresentado? Herodes é como dizer assim, rei, é um título, é igual a Faraó. Não tem agora rei terceiro, não sei o que lá, Elizabeth II, terceiro, pronto. É um título que dá. Então, o Herodes que queria matar Jesus era um, e o outro Herodes que não julgou Jesus, que Pilatos mandou para Herodes, e ele rejeitou, ele foi zombar, ali era outro Herodes. E o que aconteceu? Nós entendemos que agora ele tinha usado Herodes, não conseguiu, e agora ele usou os fariseus e Roma. E matou Jesus na cruz. Só que ele foi derrotado, porque Jesus ressuscitou. Captou? Pronto. Ele é um derrotado. E no decorrer da história foi sempre assim. Sempre levantando homens para tentar destruir o povo de Deus. Como ele não conseguiu destruir Deus e nem destruir o Filho de Deus, a investida dele foi contra a mulher. A mulher, que na Bíblia quer dizer igreja. E os seus filhos, que somos nós. E nós vimos também que a mulher fugiu para o deserto. Nós lemos aqui. E o que é fugiu para o deserto? Quando, no período da Idade Média, tinha os valdenses, os huguenotes, um monte de pessoas que eram servos do Senhor Jesus, pregavam o Evangelho. Essas pessoas foram perseguidas, massacradas. No Coliseu, muitos cristãos foram virados comida de leões. Eu comentei ontem aqui que alguns eram queimados em estacas para iluminar a cidade. E eu não estou mentindo, isso não é filme, não é ficção, é realidade. Só que quando se matava um cristão, nascia 10. Aí depois de um tempo, quando Roma percebeu que não tinha como matar tanto cristão, surgiu um imperador por nome de Constantino, que ele se converteu ao cristianismo. E quando ele se converteu ao cristianismo, ele trouxe algumas práticas pagãs. Tipo assim, Gilson, eu vou entrar na sociedade contigo, mas eu vou levar isso aqui, aí tem que ser do meu jeito. Aí tu fala assim, poxa, essa sociedade é vantajosa, porque o cristianismo era perseguido. Não era religião, era uma seita. Aí precisava se tornar uma religião oficializada no Império. Os bispos da época disseram, a oferta é boa, nós vamos aceitar. Se juntaram a Roma papal, espiritual, a Roma imperial. E quando ele ele se converteu, ele trouxe alguns costumes. No estudo Ouvindo a Voz de Deus tem lá no final. Mas eu trouxe aqui só para eu ler alguns. Mudanças ocorridas na história durante o período de 1650 anos. Nós vamos ler só um pouquinho. Orações pelos mortos. Quem já orou aqui pelos mortos? Eu mesmo já. Não já? Não, mas a gente já orou, sim. A missa de 7º dia. Quem nunca foi numa missa de 7º dia? Todo mundo aqui já foi. Minha mãe, ela morreu, eu era pequeno, eu não conheci minha mãe, mas quando eu ia rezar, eu ficava orando e pedindo a ela para interceder por mim. Você está entendendo? Porque eu fui criado de uma maneira que achava que isso era normal e que era uma determinação de Deus, mas não foi de Deus. Oração pelos mortos começaram em cerca de 300 anos depois de Cristo. É um costume pagão. Prática do sinal da cruz. No ano 300 depois de Cristo. Utilização de acender velas no ano 320 depois de Cristo. Tem nada a ver com a Bíblia isso aí. Foi o homem que botou no meio. Primeiro decreto dominical. O que é decreto dominical? Promulgado pelo imperador Constantino em 7 de março de 321 depois de Cristo. Então, quem foi que mudou? Foi Constantino. E quem confirmou? A Igreja de Roma. Para ganhar poder. E desde então, nós vivemos, por isso que a maioria dos cristãos aderiram a observar o domingo em vez do sábado.
porque se livraram da perseguição, tiveram o apoio de Roma Imperial e por isso se apostataram da fé. Porque não se faz barganha com Deus. Você tem que ser fiel a Deus, você não tem que abrir nem para um trator, nem que o sangue venha para a canela. Não saia dos princípios de Deus. Não se negocia princípios. Mas, infelizmente, lá no começo, os seguidores de Jesus negociaram. E a história é longa, se eu for pregar sobre isso, demora bastante. Só depois de muitos anos, quando diz que a ferida da besta foi curada, é porque vai acontecer, sabe o quê? Todo aquele que não aceitava a supremacia papal, todo aquele que não aceitava o Papa como Deus representado na terra, era queimado na fogueira da Inquisição. Alguém pesquisou? Eu pedi para pesquisar ontem lá no Google o que é a Santa Inquisição, o que foi. Ninguém pesquisou, não? Vocês não são curiosos, não. Se fosse eu, tinha pesquisado na hora. As pessoas eram queimadas se não aceitassem se prostrar ao Papa, eram queimados. Eu não estou inventando, eu estou falando e provo. E foi assim durante muitos anos. E pasmem, vai ser assim de novo. Aí você viu que tem o sinal da besta. Aí quando eu não era adventista, eu achava que o sinal da besta era um chip. Não tem um chipzinho? O pessoal fala que é o sinal da besta. Seja sincero, se você é um crente fiel, você acha que alguma coisa na sua pele vai mudar o seu pensamento? Muda não? Não. Você não é robô? Você é robô? Não muda. Aí é um sinal na mão e na testa. Aí ele disse que quem não tivesse o sinal da besta não ia poder nem trabalhar, nem comprar e nem vender. Não é isso? Porque tinha que ter. Isso aqui quer dizer, sabe o quê? Porque em vez de você não trabalhar no sábado, você ia ter que trabalhar no sábado e adorar a Deus no domingo. Então, quando fala mão, é trabalho e testa é adoração. Porque nós não conseguimos adorar com as mãos, nós adoramos é com o pensamento. Nós adoramos é com a nossa consciência. Por isso que a guerra que nós vivemos não é uma guerra de faca, de tiro, é uma guerra espiritual, é a sua mente. E por que Babilônia ela prostituiu as pessoas? Porque com tanta confusão, está tendo uma guerra na mente das pessoas, igual está tendo na sua e agora. Esse pregador está falando um monte de besteira, eu não entendo nada do que ele está falando. Não é assim, do tio? Está dando uma confusão. Ou seja, está parecendo uma Babilônia. Eu disse que você não vai entender assim no primeiro dia, no primeiro sermão. Isso é um processo longo. Mas uma coisa eu vou te dizer, meu irmão. Presta atenção, não confia em mim, não, confia em Deus. Amém. Nós estamos caminhando para o final da história. E aquele que não adorar o Senhor, o Criador do céu e da terra, vai sofrer grandes consequências. Graves consequências. Se você for para o livro do profeta Ezequiel, no capítulo 20, veja lá o que é que diz. Vamos ver se é eu que estou dizendo, ou se é Deus através dos seus profetas. Se você não quiser ir, você simplesmente ouça, porque eu vou ler para você. Veja só que Deus deixou um sinal, e esse sinal está escrito aqui, ó. 20, primeiro versículo 12, diz o seguinte: olha o que o Senhor diz através do profeta Ezequiel. Também lhe dei os meus o quê? Para servirem de quê? Sinal entre mim e eles, para que soubessem que eu sou o Senhor que os santifica. Agora no 20. Santificai os meus sábados, pois servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor vosso Deus. Amados, eu quero dizer uma coisa para você, o sábado ele não salva ninguém. Os mandamentos não salvam ninguém. O sábado não salva ninguém. Então eu não preciso guardar? Precisa. Você só consegue guardar, você só consegue tentar observar os mandamentos se você aceitar a salvação em Cristo. Se você amar Cristo. Aí quando você aceita a salvação em Cristo, por amor a Cristo, você observa os mandamentos. Por isso que eu falei ontem e vou repetir hoje. Lá em João 14,15 ele diz o quê?
Se me amais, guardais os meus mandamentos. Sabe por que você não guarda o sábado? Não é porque você não acredita que é o dia do Senhor, não. Se está lá nos 10 mandamentos. Aí você vai dizer, mas foi abolido. Pega uma faca aí que eu vou matar a pessoa que disse isso. Porque se foi abolido o sábado, também matar não é pecado. Eu posso matar, eu posso roubar, eu posso adulterar. Ou só aboliu um mandamento? Não foi abolido. Sabe qual foi a lei que foi abolida? A lei de sacrifícios. Quando Paulo diz que a lei foi cravada na cruz, e nós dizemos pela graça, é verdade. Nós sempre vivemos pela graça. Hoje nós estudamos na lição mais ou menos sobre isso. Jesus Cristo, ele foi o último do sacrifício. Quando ele foi crucificado na cruz, o que é que aconteceu? Os túmulos se abriram e muitos corpos ressuscitaram, como demonstração de que ele venceu a morte. O véu do santuário se rasgou de cima a baixo, porque não precisava mais de fazer oferta. Ele era a última oferta. A lei cerimonial estava sendo o quê? Abolida naquele momento. Mas o memorial de Deus, o sábado, assim também como os 10 mandamentos, nenhum foi abolido. Todos estão em vigor. Mas sabe por que você não guarda? Eu vou falar. Pelo mesmo motivo que eu não guardava. Por avareza. Porque você acha que deixar de ganhar dinheiro no sábado vai lhe deixar pobre. Você acha que isso é balela, que não tem necessidade. Mas você viu aqui que o sábado é um sinal de adoração a Deus. E o domingo um sinal de adoração a quem? A besta. Então o sinal da besta não é um chip. O sinal da besta é um dia de adoração. E no fim da história você vai entender de que lado você vai estar. A quem você vai adorar. Se é a Deus, observando os seus mandamentos, ou se é o homem e as suas tradições. Quem está falando isso não é eu, é a Bíblia. Se você tem alguma coisa a reclamar, reclame com Deus. Amados, podemos analisar toda a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, que não iremos encontrar uma linha sequer escrita pelos profetas, discípulos, apóstolos ou até Maria, ou qualquer uma pessoa que seja, mudando a observância do sábado para o domingo. Logo próximo à volta de Cristo, Satanás terá um sinal. E nós vimos. Ele terá um sinal para identificar o seu povo. Que nós acabamos de ler aqui. A todos os pequenos, os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhes seja dada certa marca sobre a mão direita. Quando fala sobre a mão direita, quer dizer trabalho. Eles vão trabalhar no sábado. Vão ser obrigados a trabalhar no sábado e descansar no domingo, adorar a Deus no domingo. Ou sobre a fonte. Para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca ou o nome da besta. Essa questão aqui é o número 666, isso aqui é atribuído à Babilônia. Se você for para a história, por isso que eu disse que o estudo é longo, você vai ver que tudo na Babilônia era somado no 6. A matemática da Babilônia vai dar justamente esse número aqui. Até aquela estátua dá esse número, mas não tem nada a ver com o sinal da besta. É por isso que o livro é escrito em símbolos. E muitas pessoas estão se deixando levar. E dizer que todo dia é dia. E dizer que todo dia é igual ao outro. Não é não, gente. Não é. Deus tem um povo. Aí você fala, o povo é o adventista. Não, o povo é aqueles fiéis. Porque tem um monte de adventista que estão se assegurando no sábado. Que não serão salvos. Não adianta você guardar o sábado, comprar e não pagar. Não adianta você guardar o sábado e ser fofoqueiro e falar da vida dos outros. Não adianta você guardar o sábado e ser adúltero. Não adianta você guardar um mandamento e atropelar os outros. Você tem que ser sincero. Não é comigo. Porque eu não estou com você 24 horas. Mas o anjo do Senhor está. E ele sabe o real motivo da sua adoração. Seja sincera e seja sincero.
Adore a Deus que fez os céus e a terra. Porque haverá um dia que você vai ter que decidir ou adorar a Deus ou o inimigo de Deus. Eu vou até reformular a pergunta. Vai ter um dia que você vai querer adorar a Deus e você não vai mais conseguir. Porque a porta da graça hoje ela está aberta, mas ela não estará. A qualquer momento ela pode fechar. E se eu ou você descer a sepultura hoje ou amanhã, para nós já está fechado. Já estamos selados com Cristo ou com o inimigo de Cristo. Eu não acreditava nisso. Eu briguei muito com os adventistas porque eles diziam que isso era verdade. E eu tive que estudar bastante a Bíblia para entender que realmente Deus está fazendo uma seletiva. E você que vai decidir de que lado você vai ficar. Se é honrar a Deus na observância dos seus mandamentos, aceitando a salvação em Cristo Jesus, ou é ignorando. E no final vai sofrer o castigo. Amados, Deus tem um povo. E esse povo será reconhecido pela fidelidade aos seus mandamentos. Esse é o sinal que nós lemos em Ezequiel. Sabemos que haverá uma perseguição para todos que forem obedientes a Deus. Mas não desanima não. É melhor ser perseguido estando com Cristo. É melhor morrer estando com Cristo do que ser lançado no lago de fogo ardente. Gritar, sofrer e ser destruído. Persevere, porque no final nós teremos a vitória. Porque Cristo, Ele lutará por você. Agora não desanima não. Eu sei que às vezes fica difícil de convencer em poucas palavras a você da gravidade que vivemos. Mas Satanás tem se manifestado através de pessoas, de líderes governamentais. Quando fala que é uma besta que surge da terra e a besta que surge do mar, essa besta que surge do mar é o poder espiritual. E a besta que surge da terra é o poder político. Essa besta vai dar poder à besta espiritual. São líderes, são sistemas. E quando essa besta que surge do mar tiver o poder dado pela besta que emerge da terra, vai começar a perseguição. E aí você não vai ter mais jeito. Você tem que decidir o quanto antes. A palavra do Senhor diz: eis que estou à porta e bato. Quem ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Amados, eu quero encerrar essa mensagem de hoje fazendo um apelo. Você não é obrigado a vir, mas eu quero dizer para você o seguinte: se você acha que eu estou mentindo, não venha não, fique onde você está. Mas se você acha que eu estou falando a verdade, porque a verdade está na Bíblia, e está na história, e você pode estudar e pesquisar. E se você quer se preparar um dia para aceitar o Senhor como Senhor e Salvador da sua vida, se você ainda não estudou a Bíblia, e você fala: não, eu quero estudar, porque eu quero conhecer a verdade, eu vou lhe convidar a vir aqui à frente, eu quero orar por você. Não tenha vergonha de ninguém que está do seu lado, porque todos que estão aqui são pecadores, tanto quanto você e quanto eu. Quem vai cantar? A filha do irmão Edson vai cantar? Pode se preparar, irmã. Enquanto ela cantar, eu vou estar orando para que você levante e venha. Para você que não tomou estudo ainda, eu vou pedir que você venha para participar dessa oração, tomar estudo, para que um dia, se você quiser, não é forçado, você aceite Jesus como Senhor e Salvador de sua vida e se batize e ande nos caminhos do Senhor. Agora você que já tem estudo, você que já tem um certo conhecimento, a sua hora chegou. Eu vou lhes fazer um apelo. E em nome de Jesus você vai vir. Você vai escolher a sua Bíblia e a sua túnica. E nós vamos marcar o seu batismo. Se não for agora essa semana, e você acha que tem tempo, você vai marcar. Só que eu tenho uma coisa para te dizer. Você pode até ter dinheiro no banco. A roça pode estar bonita. Mas você não tem tempo. Eu corria de igreja. Porque esse negócio de apelo, você ia em algumas igrejas e a pessoa falava: você aceita Jesus? Aí a pessoa levantava a mão: vem para frente, batiza. Ah, não, aqui não. Se eu perguntar se você aceita Jesus, você vai dizer que aceita. É por isso que quando eu falo: se você aceitar um estudo, você vai vir aqui à frente, eu vou orar por você.
Esse pessoal aqui da igreja vai lhe procurar e vai marcar o seu estudo, e você vai estudar durante 7 meses com esse estudo. Depois desses 7 meses, você vai refletir e ver se realmente o que o pregador falou é verdade. Foi assim com Gilson e foi assim com todos que se batizaram. E hoje eles estão aqui, trilhando nos caminhos do Senhor e tentando acertar. E eu vou convidar você a fazer parte desse povo. E você que já tem estudo, eu vou convidar você a vir aqui como demonstração de fé e de aceitação à salvação em Cristo Jesus. Eu quero que você entenda uma coisa. Deus fala através de pessoas. Não fique esperando o anjo vir te convidar. Não vai vir. É através de pessoas que Deus faz o convite. Essa igreja tem orado por muitas pessoas aqui e jejuado há muito tempo. E nós estamos em uma guerra cósmica. Alguém aqui já estudou a Bíblia? Com algum adventista? Não? Vocês estão aceitando estudo. Já está tomando estudo? A senhora já está tomando estudo. Se a senhora vier aqui à frente, a senhora pretende se batizar. Amém? Amém. Vocês serão procuradas para tomar estudo. Eu tenho certeza que a vida de vocês vai mudar. Alguns anos atrás eu olhei para Roberto e disse: a sua vida vai mudar. Mudou, Roberto? Para melhor ou para pior? Porque não é eu que faço a mudança, é Deus. A não ser que você tenha alguma coisa no mundo melhor do que servir a Deus. Se você tiver, eu sinceramente eu acho que não existe. Você precisa servir a Deus. Não é questão de escolha, de opção, é necessidade. Ser cristão é uma necessidade. Nós estamos nos últimos dias da história. Eu não estou brincando. Estamos em uma guerra cósmica. Entrega os teus caminhos ao Senhor. Antes que as drogas abracem o teu filho. Antes que o devorador entre na tua casa, no teu casamento, na tua família. Porque nós estamos rodeados de demônios. Você tem que se blindar do poder de Cristo. A senhora já está decidida pelo batismo. Essa Bíblia é sua, a túnica depois a senhora devolve. Ok? E marca a data. Eu tenho mais alguém que vai se batizar? Que está com vergonha de vir aqui, mas eu vou até aí para lhe entregar? Tem alguém que pretende entregar a sua vida ao Senhor? Aqui é para uma mulher, mas tem para um homem também. Eu não vou forçar ninguém, porque a minha função é te convidar. É o Espírito Santo que te convence. Mas como eu te disse, Deus usa pessoas. Se o problema é o sábado, eu vou contar uma reflexão para você. Que conta a história de um rapaz. Que ele se dizia, eu vou fazer 2 reflexões. Ele se dizia um adventista legítimo, fiel a Deus. E ele era. E ele foi trabalhar numa empresa e o seu patrão liberou o sábado para ele. Mas esse patrão, depois de um tempo, vendeu a empresa para um outro empresário, o qual exigiu que ele trabalhasse no sábado. Ele disse: eu não posso, então você está demitido. Ele saiu do emprego, pegou a rescisão do contrato, comprou um carrinho e algumas embalagens naquela empresa e saiu vendendo. Ele disse: eu prefiro honrar meu Deus do que honrar o homem. E ele saiu vendendo, e o tempo foi passando. E depois de um tempo aquele patrão foi ficando fraco financeiramente. E quando estava perto de falir a empresa, ele pôs à venda. Sabe quem comprou a empresa? O rapaz que foi fiel a Deus. Mas tem um também que dizia também ser o adventista fiel. E foi trabalhar numa empresa, o patrão liberou para ele o sábado, uma multinacional. E então ele era feliz e parecia ser um verdadeiro cristão. Mas um dia, o patrão lhe chamou e disse: fulano, eu tenho uma proposta para você. Você vai ser o meu gerente geral.
vai ser promovido. Amém. Obrigado, Senhor. Mas tem um problema. Você vai ter que trabalhar no sábado. Mas o Senhor sabe que eu sou adventista. O sábado é o dia de adoração a Deus. Você que sabe, eu pegar ou largar. Eu preciso de você para tomar conta das minhas empresas. Eu preciso desse emprego. O Senhor vai entender, né, Pai? Eu preciso desse emprego. Eu aceito, patrão. Você aceita? Aceito. Então passe no RH. Você está demitido. Como assim? Eu não entendo. O Senhor me promove e agora me demite? Sim. Era um teste. Como eu poderia ter um gerente que diz ser fiel a Deus e na primeira oportunidade não é fiel a Deus? Ao Deus que você diz que crê. Você vai ser fiel a essa empresa desse jeito? Aí eu olho para você, Dudinho. Você acha que é dono do teu futuro? Você acha que o teu casamento vai dar certo, tu no mundo e tua esposa na igreja? Nós fazemos as escolhas, mas nós não suportamos as consequências. Você que está me ouvindo, eu vou sair daqui, vou cuidar da minha vida e você da sua. Mas eu avisei. Eu estou avisando. Você não é doido e nem é besta. Você não é débil mental. Você é capaz de tomar suas decisões. Você é capaz de fazer as suas escolhas. Eu só quero saber se você é capaz de suportar as consequências das suas escolhas. Você acha que quando eu me batizei eu queria ser crente porque eu gostava de crente? Porque eu gostava de deixar de ganhar dinheiro no sábado? Foi com uma dor no coração, um aperto no coração e no bolso. Você acha que eu deixei de beber minha cervejinha e fumar um cigarro gostando? Não. Mas eu sabia que a minha escolha decidiria o meu futuro. A sua escolha hoje vai decidir o seu futuro. De que lado você vai lutar? De que lado? Do lado de Deus ou do inimigo de Deus? Que sinal você quer ter em você? O sinal de Deus ou do inimigo de Deus? É a sua decisão hoje que muda a sua história. Tem mais alguém que aceita? O estudo ou o batismo? Eu lhe convido, se tem alguém, não fica com vergonha não, vem em nome de Jesus, eu quero orar por você. Não precisa ser essa semana não. Venha para se preparar. Eu vou sim. Depois a gente marca a data, mas venha, porque para Deus o que vale é o agora. Se você aceita que eu ore por sua decisão, se você aceita dizer, meu Deus, eu não quero agora, mas eu vou aceitar essa oração, porque eu quero me preparar para o batismo. Venha, eu quero orar por você. Tem alguém que aceita participar dessa oração? Não tem ninguém? Verdadeiramente nós estamos numa guerra. Mas nós vamos vencer. Com ou não a sua decisão, nós iremos vencer. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai soberano, eu te peço, por favor, que tenha misericórdia, Senhor Deus, dessas pessoas que estão em dúvidas, têm o desejo de te servir, Senhor Deus, mas estão inseguros. Sabem que é a escolha certa, mas alguma coisa te prende. Por favor, Pai, repreende essa tentação, essa voz que está sussurrando nesses ouvidos agora, dizendo que não é o momento, dizendo que não se sentem preparados. Repreende, Pai, esse anjo do mal que está tentando vencer essa vida, vencer essa batalha. Por favor, Senhor, lança por terra essas investidas do inimigo e liberta o teu filho e a tua filha para que possam te adorar em verdade e em espírito. Por favor, Senhor, eu te peço não por mim que sou pecador também, Pai, mas eu te peço por teu filho Jesus Cristo, pelo sacrifício que ele fez por mim e por todos nós, derramando o seu precioso sangue na cruz do Calvário. Nós sabemos que estamos numa guerra espiritual, Pai, e que os dias estão abreviados e que a qualquer momento, Senhor Deus, essa guerra vai explodir
E aquele que tomou a decisão do teu lado vai vencer essa vitória. E aqueles que não tomaram, nós sabemos, Pai, que assim diz a tua palavra, que serão lançados no lago de fogo e enxofre e destruídos com Satanás. E é por isso que eu estou aqui, Senhor. Eu estou te pedindo em nome de Jesus, quebranta esses corações, Pai. Não deixe, Senhor Deus, por favor, que essas vidas se percam. Os convence do pecado, da justiça e do juízo. Fazer com que te aceite, Senhor. Porque nós sabemos que o Senhor está às portas, Pai. Por favor, Pai. Entra com providência na vida dos teus filhos, das tuas filhas. Quebranta esse coração de pedra. Transforma em coração de carne, por favor, Senhor. Eu suplico, por favor, em nome do teu Filho Jesus Cristo, incomode-os essa noite e fazer com que eles pensem, Senhor Deus, e entendam que não existe outra opção. Não é questão de escolha, é uma questão de necessidade, de urgência. Os convence, Pai. Eu te peço, eu te suplico em nome do teu Filho Jesus Cristo. Amém. Que Deus abençoe a todos. Estarei à porta. Deus abençoe vocês.